O Nhofe Podcast apresenta Musicologia, a história da música em todas as vertentes da arte. E aqui nasce essa vertente mais madura do Nhofe Pod, podemos assim dizer, né, do Nhofe Podcast, que serão episódios onde vamos contar a história da música, né, da comunicação, dessa arte maravilhosa que temos de se comunicar com os outros, de chegar nos lares, né, na mente, na cabeça, na saúde, através da música, através da comunicação, que já vemos fazendo aqui em várias vertentes, né, que temos aqui o Rapidinhas, os episódios normais, completos aí para todos vocês. Então, digamos que é mais uma vertente do Nhofe Podcast, chamada musicologia. Contando a história da música, disso tudo, como a gente já disse, esse é o primeiro episódio, que como hoje, nessa sexta-feira gostosa, né, geralmente aí, os episódios são o quê? Terça-feira, né, temos isso. O Musicologia também não vai ter um dia fixo igual tem hoje de terça-feira, não. Porque, como eu disse ali no comecinho, são episódios mais maduros, que requer muito mais estudo, muito mais pesquisa, e serão centrados em personalidades, em eras performáticas, em coisas assim, nessa vertente dentro da arte, né? Que a gente sempre traz aqui de bom gradinho pra vocês. Então, serão episódios especiais, né? Episódios bônus, uma temporada à parte do Nhofe Podcast em si. Então, como eu já tinha dito, né, hoje é sexta-feira, dia de rock, babies, e nada melhor do que começar, né, esse novo projeto, essa nova carinha do Nhofe Podcast pra vocês, falando de Rock em Rio, falando dessa história, né, do Rock em Rio, pra muita gente que ainda não entende, né, o que tá por trás de todo esse lindo projeto, né, um projeto de vida, vamos dizer assim, por trás desse lindo projeto de vida que é o Rock em Rio. Mas antes, segue a gente lá nas redes sociais, @nhofepod, tá? Linktree aqui na descrição desse episódio. O podcast tá disponível lá no Spotify, ou aqui no Spotify, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, não sei onde você tá escutando. E proximamente em outras redes de stream, né? Então, gata, vai acompanhando as gatinhas aí, clica nos links aqui embaixo, né, das playlists, tudo. Eu sou Bie, com B3S, 2Ks e um O no Instagram. Eu sou Ale Neves, @AleNevesOficial no Instagram, no YouTube e no TikTok. Então vem com a gente nessa nova jornada, né, gostosa, que será o Musicologia. Mas antes, né, de falar de Rock em Rio, a gente tem que falar da mente brilhante, né, da mente por trás desse festival que hoje em si, eu sei também que deve ser considerado por muitos o maior festival de música do mundo, né, dois. E ali, quem foi o grande idealizador desse projeto? Babies de plantão, é o pai da Roberta, do Rodolfo e da Raíssa Medina. Já deu pra saber quem é? Roberto Medina, esse leonino poderoso, nascido no dia 21/8/1947. É o dono do Rock in Rio, babies! E foi ele, o filho de Abraham Medina, que lá na sua juventude resolveu estudar publicidade, né, entrar para esse mundo da publicidade, do empresarismo. E eu não sei nem se essa palavra existe. E foi lá em 1972, né, já estando nessa trajetória aí de publicidade, do mundo meio empresarial, que ele compra o controle acionário da Arteplan Publicidades. Babies, o cara não é fraco não, com escritório no Rio de Janeiro e São Paulo. Já lá em 1972, né? E logo ali, 25 anos depois, pra vocês verem que foi tão rapidinho, né? Assim, levando em consideração 5 anos, né? O que é 5 anos pra uma coisa dar certo, assim? Em 77, a agência dele virou uma das maiores do Brasil. Mas por quê? E é até hoje, né? E por quê? Conta pra mim por quê. Ele sempre foi muito de acreditar no impossível, né? De ter contatos muitos impossíveis, assim. Então, foi responsável por trazer grandes nomes aqui pro Brasil, né? Antes de existir o Rock in Rio em si. Sim, Bi. Ele fez uma jogada de marketing, assim, com maestria no ano de 1980, quando ele trouxe o próprio Frank Sinatra para dar um show histórico com o maior público de pagante para um só cantor, babies. Sabe quantas pessoas estavam nesse show na época? 144 mil pessoas. E o evento, E o evento, é claro, entrou pro Guinness Book.
Mas aí vocês dizem, mas daí aconteceu lá em 1980, né? A empresa dele já era conhecida em 1977, com isso tudo. É porque o nome dele sempre foi de respeito, né? As publicidades, as coisas assim, que ele se enfiava ali pra fazer, acreditava com garra, força, vontade e fazia as melhores publicidades. E fazia investiu vender. tudo que tinha. Investiu de fato a vida, né? O tempo dele fazendo trabalhos ótimos. Então, até chegar ali no Frank Sinatra, meu amor, galgou bastante, mas quando ele começa a entrar com esses nomes de peso, né? Numa época que, se a gente parar pra lembrar, assim, ó, o Brasil não recebia tantos shows, assim, internacionais, até pela estrutura, né? Que você não tinha direito. E quando os artistas vinham naquela época, infelizmente, às vezes passava por um calotezinho, né? Sabe essa tua vizinha que te dá um calote, essa tua amiga que te comprou um negócio e não quer te pagar? Então, acontecia muito isso com os artistas lá, 1900 e lá vai bolinha. Eles vinham fazer o show lá de fora e começou o Brasil a ficar com essa fama, né? De vir fazer o show, ou os instrumentos eram roubados, né? Extraviado, ou não recebia. Imagina, você fazia ali, viver da tua arte e não receber por isso. Essa Brasil, é né, gente? Veio o homem com um visionário, né? Roberto Medina, Dona e foi Palavra lá e fazendo. e fez mesmo, e o festival ganhou credibilidade no mundo inteiro. Mas antes das pessoas acreditarem nesse sonho, né, que parecia impossível, e de fato, assim, grande porcentagem era pra época, né, de todos os percalços que ele já falou aqui, como era a realidade do Brasil antigamente. Ele foi um sonho, né, foi mandado assim do divino pra cá e falou, ó, esse plano é teu de vida, vai lá e faz. Mas foi meio que nisso, ele tava querendo sair do Rio de Janeiro, né, ele morava aqui pelo Rio, mas antes de sair, de ir embora daqui, ele queria fazer uma coisa que marcasse o Rio, que deixasse uma história ali feita, contada, né, e assim foi surgindo mais ou menos o festival Rock in Rio em si. Também ali no final, né, que não pode deixar de frisar isso, que foi da ditadura, entrando para a democracia, sendo que ele também teve parentes que sofreram aí dentro da ditadura, até sendo presos, essas coisas todas. Então era o Brasil saindo ali de um holocausto completo, né, um caos, uma coisa muito farofenta que não tinha como. Era um renaissance, sabe, para as pessoas viverem e tipo, ó, agora é tempo de dançar, vamos curtir, a vida tá aí para ser celebrada. Então ele traz o Rock in Rio meio que nessa pegada para celebrar a vida dos jovens, né, de todo mundo, para todo mundo curtir e ver que tá livre daquelas amarras, né, tudo tinha caído por terra. E olha, você para pra pensar no empresário mega bem sucedido, Uhum. pensando em investir na música. Uhum. Porque naquela época, assim, o rock brazuca tava bombando, tinha uma galera, né, cabeluda na pista, ouvindo música, fazendo muita coisa legal, mas não tinha muita oportunidade. A galera do Brasil em si não tinha tanta oportunidade musical, porque a MPB tava bombando muito. E do nada o cara foi lá, não, eu quero fazer um evento de rock, e eu quero trazer os caras lá de fora, mas eu quero botar a galera daqui também pra cantar, eu quero dar oportunidade. Então é um criador de oportunidade. Eu pareço muito comedina. Do limão ele fez uma limonada. Sim, tem que ser, né? Tem Coisa que ser. linda. E isso é um exemplo de vida, é um exemplo Que a a gente ser tem que, seguido. é um exemplo que a gente tem que carregar aí, de persistência também, acima de tudo, né? E de acreditar nos seus sonhos. O mais impossível que ele pareça ser, se tá implantado em você, porque você tem capacidade de lidar, né? De fazer acontecer. Pode ser, às vezes, de uma forma diferente daquilo que você estava pensando, mas de personificar, né? Tem várias formas de personificar um sonho. E ele podia investir em qualquer lugar do mundo, mas ele investiu justamente no nosso país. Então isso é um ato de patriotismo, onde a gente deve valorizar, e valorizamos até a presença da Data Babies. E é maravilhoso, porque eu já fui do Rock in Rio e é muito bom. E no meio desse mundo todo da publicidade, né? Em toda essa carreira dele, ele ganhou mais de 2.000 prêmios, filha. É pra tu ver como ele é reconhecido pela Associação Brasileira de Publicidade e pela Câmara Portuguesa também. Ou seja, não é só conhecido brasileiramente, não. É internacionalmente, né? Em terras de lá também. Até porque ele desbravou com o Rock in Rio, né? Saiu, foi indo, mas a gente vai chegar lá, isso já. Vamos Então, sim. entre esses prêmios, né? Pra você ter uma noção, sabe um slogan que eu acho que todo mundo sabe, né? Até hoje, assim, quem teve contato com esse comercial da Caixa, que foi um dos primeiros ali que o Roberto Medina fez, que tem aquele slogan, vem pra Caixa, você também! Vem! É dele, é de uma publicidade dele. Marqueteiro. Pra tu ver. Então, gata, os prêmios, de fato, foi ali pra falar, ó, você é foda no que você tá fazendo, acredita em você, vai seguindo. Não que a gente precise de validação, né, pra tudo, assim, na vida, mas é um incentivo, né, querendo ou não, você ver que você tá sendo reconhecido, que o que você tá fazendo tá no caminho certo, você tá indo. E quando eu vejo, assim, esses prêmios, essas coisas, ai, gata, tinha que ter saído do Rock in Rio de uma pessoa, assim, maravilhosa, E né? o que me deixa mais feliz é que ele é brasileiro. Sim.
E não Não desistiu desistiu. nunca. Agora a gente entra nessa parte de desistir, porque também não foi fácil, né? Verdade. E em 1984, a Brahma entra em contato com Medina para solicitar um trabalho dele, né, para começar a divulgar uma cerveja que eles iriam lançar em 1985, um ano, né, após. É claro que todo esse trabalho por trás demora tempo, né, de divulgação, aquilo tudo, até para você ver como é que vai ser feito as coisas. Então, a Brahma entra em contato ali com Medina e fala, ó, queria divulgar essa daqui, que é Malte 90, que foi uma vertente ali da Brahma da época, né? Hoje temos a nossa deliciosa por Malte, Brahma, mande pra gente. Ai, graças ao Caixa bom de Deus. correio. Mas aí voltando pra lá, surge, né, esse pensamento do Medina pra divulgar e brincar ali, né, com a marca a ser trabalhada, um festival, trazer um festival de música divulgando uma marca ali dentro, foi, né, uma coisa muito visionária. E então podemos dizer assim que a Brahma também teve um pezinho ali, né, pra começar, apesar de que não só a Brahma foi divulgada, no final virou todo um festival com várias marcas investindo, mas como a gente falou ali atrás, nada foi muito fácil. Ele viaja lá para os Nova Yorkers. Nova York, né? Estados Unidos. Passou lá uma estadia de 60 dias, correndo atrás, né, das pessoas, dos empresários, fazendo reuniões, e foram mais de milhões de reuniões, meus amores. Ele recebeu mais de 70 nãos, porque todo mundo achava impossível, né, aquilo ali acontecer. E como eu falei lá atrás, né, no Brasil. Aí Mas era o mais leonino impossível sabia ainda. que era possível, né? Então ele foi lá com uma lista com 114 nomes, né, de artistas, de pessoas para ir cantar no Rock in Rio, e foram recebendo os nãos, né? Só não. Não tinha um sim, era não atrás de não. E ele não desistiu, né, Bi? Imagina os desgastes de receber um não de Rolling Stones, Michael Jackson, The Who, The Smiths, nossa, Pink Floyd, foi um monte de nome que ele correu atrás pra de fato trazer, né, aqui pra dentro do Brasil. E não, é desgaste, é uma coisa só emocional. do Michael ia estar com a janela fechada até hoje. E com os agentes de cada artista, de quase fazer 4 reuniões com cada um. Imagina a quantidade de reunião que ele foi fazendo, e recebendo não, né? Depois de 60 dias lá em Nova York, com mais de 200 reuniões, 70 nós, como a gente falou, né? No meio disso, nasceu a solução, que já estava implantada lá desde 1980, né? Que ali ele falou que no começo do episódio, que foi o show de Frank Sinatra lá no Brasil, né? Ele tá em Nova York, lembrou do show que fez lá, já tinha essa proximidade com o Frank Sinatra. Sim. O Lee, que é relações públicas que era, né, do Frank Sinatra na época. Então ele tinha essa proximidade com a equipe do Frank Sinatra. Então falou assim, ó, vamos jogar essa ideia, né? Vamos ver ali se alguém vai regar de fato e vai me ajudar. Era só uma ele. ligação, Era né? só uma. Tinha uma ligação e um sonho. Um sonho. E foi nessa amizade, nesse meio publicitário, né, que nasce aí, de fato, quase que um dos primeiros sim. Não foi o primeiro sim, de fato, ali, ó, aqui, eu tô anotando, assinando, vou participar do Rock in Rio. Mas foi aquela regadinha, aquele puxãozinho, aquele empurrãozinho, de fato, né, assim, ó, vai, que vai dar certo o que você tá pensando aí. E não é um empurrãozinho qualquer, né? Um empurrãozinho do Frank Sinatra, né? Não é pra qualquer um, gente. Pro dia seguinte, Frank já mexeu todos os pauzinhos que ele tinha ali, marcou uma reunião, né, pro Medina mostrar o projeto pro jornalista lá de Nova York. Então, ou seja, ele teve que fazer mais uma reunião, né, sem desistir, e mostrar o projeto para todo mundo ali. No dia seguinte, após essa reunião, tava em tudo quanto é lugar lá. Todos os jornais, todo mundo falando que aconteceria o maior festival de música no Brasil. Ou seja, foi o empurrão que necessariamente precisava. E foi feito filas da onde o Roberto estava, e todos aqueles nãos que tinham sido dito antes, as pessoas voltaram atrás, né? Os artistas voltaram atrás e falaram sim, se abriram para essa nova experiência, né, que estava sendo proposta ali para eles. E foi maravilhoso, né? Assim que de fato foi nascendo o Rock in Rio. E mais uma vez o Medina provando que a insistência vale a pena. E é tão bom ver as entrevistas que ele tem, né, sobre as histórias dessa época, cada artista, né, cada um tem a sua vertentezinha ali do que aconteceu. Então, ele lembrando disso com muita clareza,
coisa, né? E o Hoje em olho dia, dele chega a assim, brilhar. lembrando de tudo no começo, é muito lindo. E em 2 dias dessas filas do pessoal vindo, em 2 dias eles fecham as primeiras pessoas, né? O casting, de fato, assim, o casting total do primeiro Rock in Rio, que ele já estava feito, né? Com várias parcerias já fechadas, Coca-Cola, American Online, McDonald's, Nestlé, então já tinha tudo, já tinha os cantores, as marcas investindo, era só fazer acontecer, né? E isso depois de 60 dias lá em Nova York, né? Várias reuniões, muitos e muitos nãos, nasce o Rock in Rio, né? Na antiga cidade do rock, localizada em Jacarepaguá, Zona Oeste, babies, do Rio de Janeiro. O festival durou 10 dias com um total de 1.380.000 espectadores. Babies, que noites foram essas? É, com 15 atrações nacionais e 16 internacionais, né? Muitos nomes ali se apresentando quase que pela primeira vez no Brasil. Foi histórico, né? Ele fez história, ele sabe que fez história. E segundo o idealizador do festival, o empresário publicitário Roberto Medina, que já falamos aqui, foram gastos mais de cerca de 11 milhões de dólares na organização do evento babado. É, gata. E pela primeira vez na história dos shows, né, de música, da musicologia, ali tivemos a plateia sendo iluminada também, fazendo parte do show, do espetáculo, né? Que até então a plateia, ninguém nem tava ali pra quem tava ali, era só o que tava ali no palco, né, se apresentando. Rock in Rio veio e fez isso, mostrando que a plateia também faz parte do show. E um palco de 320 metros de distância, meu amor. Não tem como, né? Quem não quer pisar nesse palco sagrado? E pra planar esse chãozinho, nesse local aí que foi feito assim, ó, do nada. Vamos fazer o Rock in Rio aqui, achando que foi fácil, babies? Foram usados mais de 77 mil caminhões de terra para a terraplanagem do local. E a sonoridade do local? Ah, a sonoridade do equipamento de áudio. Foi investido bastante em cima disso, né? Porque até então no Brasil não tinha eventos desse porte. A sonoridade do equipamento de áudio era audível a 320 metros de distância, ou seja, 70 mil watts, baby. A ponto do técnico de produção do Queen dizer que o festival tinha o melhor equipamento sonoro do planeta. Eles sabiam o que estavam falando, né? Eles estavam elogiando e não era pouca coisa, não. Roberto Medina entregou no seu primeiro Rock in Rio, né? E não foi só o equipamento que elogiaram, não. O palco media 5.000 metros quadrados, filhos, de área. Foi de fato uma cidade do rock, porque, né, é considerado lá naquela época o maior palco do mundo até então. Com certeza hoje tivemos maiores, alguma coisa assim, mas foi o precursor, tá, querida? Dos palcos maiores aí, de turnês, de shows, de tudo no geral da música. E dentro da cidade do rock em si, que já vinha com esse conceito de você não só lá consumir, né, a música, não só o show, tendo toda uma experiência imersiva do local. Foram construídas 2 shoppings com mais de 50 lojas e 2 restaurantes, né? O Bob's e o McDonald's, que tiveram ali entrada pro Guinness Book. Olha, foi recorde atrás de recorde. Uma coisa eu não queria ser, atendente do Bob's nesse dia. Imagina, eles entraram por vender mais de 58 mil lanches numa noite só. Imagina, é muita coisa. É dia de rock. É mesmo. De roqueiros com fome. Roqueiros laricados. Eu já falei que ele tinha fechado umas 16 atrações internacionais, né? E uma das primeiras aí que ele conseguiu lá atrás naquelas reuniões, né? Depois que todo mundo começou a correr atrás pra querer, de fato, entrar no Rock in Rio, né? Foi o Ozzy Osbourne, que aí teve uma cláusula bem especial no contrato dele. O que foi ali? Ele não podia ingerir, almoçar, jantar nenhum tipo de morcego no palco. Porque era a característica dele ali nos shows dele, né? Ali Na verdade, época. Ozzy não comia, dava uma mordidinha, ele fazia um carinho bucal nos morcegos. Mas a fama foi além e o povo ficou apavorado, né? E não tinha como foi botar isso no contrato e deixar comer um morceguinho. Então Medina já falou, não é por aí que funciona. Brasil, vai comer uma feijoada, vamos ficar legal. E não faça isso, Ozzy. E daí fechou a primeira canetada contratual, né? Que contrato trazer Ozzy Osbourne no Brasil, no Rock in Rio. Não é pra qualquer um, não. Meu povo louco. Eu sou uma que eu amo Ozzy.
E gosto muito da forma, da voz única de Ozzy Osbourne. É muito bom saber que ele teve muito bom gosto e muito requinte nesse primeiro contrato fechado. E só de contratual ali, ele pagou mais de 11 milhões de dólares, só contratando só as pessoas, né, pra cantar, os artistas ali pra cantar. Imagina, só um investimento de 11 milhões só pra pagar assim, os artistas. Né? Sem nem os outros custos que tem pra custear pra trazer tudo, fazer as outras coisas todas. Foi ali, né? Com Ozzy, com Queen, com AC/DC, Iron Maiden, Scorpion. Nossa, ele trouxe todo mundo que tava todo mundo querendo na época e trouxe em peso, né? De fato ali. E uma das reviravoltas que eu também adoro muito foi da banda britânica Queen, né? Que há um tempo atrás, antes do Rock in Rio, eles tinham sido impedidos de tocar no Brasil, né? Através do governador do Rio na época. E impedidos de tocar no Brasil em si, né? No Maracanã, que até então fazia os shows, né? Sediava shows, essas coisas. E foram impedidos de fazer, porque segundo o governador do Rio, até então era o Chaga Freitas, o Maracanã era local de relevância esportiva, religiosa e cultural, como se Queen não fosse cultural, né? Ai, mas meus amores, não foi só de bandas internacionais que foram feitas o Rock in Rio, né? Que foi feita assim a primeira edição. Tivemos muito brazuca, sendo ele o mais histórico pra mim de todos, né? Que temos 2 episódios aqui que eu compartilho com muito amor pra vocês ir lá ouvirem, por favor, né? O episódio com o Ney Matogrosso, já temos um episódio normal, a rapidinha com ele. E o Ney Matogrosso não foi nada mais, nada menos que o primeiro artista, né? A começar essa história do Rock in Rio. Ele foi a primeira apresentação da história do rock. E saber que Ney Matogrosso abriu os trabalhos do Rock in Rio é algo assim, é o concurso. Porque, gente, é Ney Matogrosso, é tudo de muito mais cultural que nós temos, da diversidade, né, da arte. É a arte em pessoa, Ney. E não tinha só Ney, não. Em 1985 teve montes que vieram. Ivan Lins, Erasmo Carlos, o nosso tremendão, Rita Lee, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Blitz, Moraes Moreira, Alceu Valença, Baby Consuelo e Pepeu Gomes, casal da época babadeiro, Barão Vermelho, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Eduardo Duzec e Kid Abelha. Gente, eles deram um show. Passaram por poucas e boas, mas entregaram ótimos shows. Que foi maravilhoso, nós sabemos, né, com um cast desse maravilhoso, internacionalmente, nacionalmente, tudo muito bem preenchido, mas tivemos cancelamentos desde sempre, né, muitos artistas deixaram de vir, assim, em última hora, por problemas da vida, ou até por não querer vir mesmo, né, e aí os brasileiros foram ali, sendo colocados num lugarzinho pra preencher o show, porque foram 10 dias de rock, meus amores, tá ali com uma programação, um artista falta, né, de você botar outro assim em cima, é mais fácil você puxar quem já tá aqui dentro, ó, vem você aqui rapidinho, tampa esse buraco, por favor, me ajuda. Mas os brasileiros, né, temos que falar isso aí, porque é uma ressalva, né, faz parte da história do Rock in Rio. Tiveram muitas vaias, muitas coisas chatas, né, assim, através do público, pra qual os artistas. Então, o cancelamento de hoje em dia, né? Na época, Kid Abelha foi bem ousado. Na época, Tancredo Neves tinha sido eleito. E em um ato patriótico, a banda Kid Abelha fez o quê? Jogou a bandeira do Brasil e entrou no palco, meu amor. E eles deram um show, porém, o público não aceitou muito, porque tava rolando um rock pesado naquele dia, lembrando que Kid Abelha é uma das bandas, assim, prepulsoras da música pop, né? Da música popular brasileira. Sim. Então você imagina você chegar com esse cenário meio pop rock, pra galera que tá querendo ouvir um rock pesado, que tá aí, detalhes, gente. Lembrando que o showzinho era, né? A terrinha, o chãozinho, né? Era de terra, era lama, choveu, foram 10 dias, aconteceu um monte de coisa durante esse período, e Kid Abelha lá rolando o som, fazendo um som maravilhoso. Do nada, o pessoal começou a jogar lama no palco, e na própria Paula Toller. Dizem que ela foi um pouquinho nervosinha na hora ali, ficou meio tensa, gesticulou algumas coisas, mas segurou firme no salto e entregou o show do Kid Abelha. Que querendo ou não, é um desrespeito, né, com o artista que tá ali ou não. Claro que hoje em dia o Rock in Rio se tornou uma outra coisa
quase que ali com essa essência que tem ali no começo, né? De celebrar, festejar. Mas hoje em dia é tudo mais uma cidade, é uma coisa enorme, né? Que a gente vai chegar um pouquinho ali mais pra frente. Mas lá atrás não tinha, as pessoas iam pra de fato consumir ali o show, né? Comer, consumir o show, era isso. Hoje em dia você tá tocando ali um artista que você não gosta, vai almoçar, vai dar uma volta, vai numa montanha-russa, vai no negócio, sabe? Você não precisa de fato estar ali assistindo uma coisa que você não quer. Verdade. Mas antes era tudo isso, era falta da internet também, quem são os artistas que vão cantar, né? Hoje o artista cancela, a gente sabe na hora, ó, falando não vem mais não. Estamos aqui na Você na nem vai mais pro show. nem vou mais pro show. Lá você sabia na hora, tá ali querendo esperar um artista, o artista vai, sei lá, um show de 1 hora, o artista não entrega o show de 1 hora, sai antes, aí o artista ali brasileiro tem que entrar e entregar um show, meio que tampar um buraco, aí tá todo mundo já revoltado, né? Que tipo, queria mais o show do outro artista que saiu antes. E não quer esses artistas que tá agora, aí fica aquela... A gente entende todas as vertentes, A logística né? Mas sempre é complicada para grandes festivais, né? não tem como você prever, né? Você até estuda ali tudo que vai acontecer, mas prever as coisas, esses percalços, que é a vida, né? Não tem como. Ainda mais quando lidar com ações de outros, de segundos, de terceiros. Não tem como controlar, é impossível. E não foi só o Kid de Abelha que teve problemas com vaias, não. Não. Erasmo Carlos recebeu vaias. Já pensou? Nosso tremendão recebeu vaias. É isso. Tudo bem que no segundo dia de show, tá? No segundo momento de show de Erasmo, ele foi lá, viu que o dia que ele estava cotado ia ter AC/DC, ia ser pesado, ia ser rock pauleiro, ele foi lá e trocou pro dia do James Taylor. Medina foi um gentleman, foi lá e trocou tudo, e o negócio aconteceu, e o show de Erasmo foi perfeito. Pro Eduardo Duzec ficou meio estranho. Ele debateu com a plateia, ele ficou meio tenso, ele falou só verdades, o povo aqui não aprendeu com ele, porque Eduardo Duzec é um poeta, ele é foda, ele é maravilhoso, e ele tá aí até hoje pra gente, é o nosso legado. Bato palma pro Eduardo Duzec. E como você citou ali o James Taylor, né? É sempre bom lembrar que ele meio que resgatou, né? O Medina foi lá e resgatou, porque o James já tinha parado de cantar um tempo. Isso foi meio que uma conquista, até pro próprio James, que ele falou isso depois, né? Que voltou pra música com tudo depois disso. E, Mona, o Rock in Rio aquele ali serviu pra muita coisa. E com certeza quem viveu aquilo, né? Tá na memória até hoje. E quem não viveu queria viver, né? Queria estar presente ali nesse ato histórico. E muitos artistas usaram, como a gente disse lá atrás, era muita tecnologia pra época, né? Era tudo muita coisa muito nova. Então muitos artistas aproveitaram ali pra gravar DVDs, gravar CDs, lançar, né, futuramente esse material de ótima qualidade, adquirido ali pelo Rock in Rio. Tiveram bandas que lançaram músicas novas no palco. Imagina, olha, um público de não sei quanto mil te esperando ali, você canta uma música do nada, todo mundo te conhece as suas músicas, mas você vai lá e lança uma nova e ninguém sabendo cantar nada e todo mundo vibrando. Porque uma coisa que eu vi em todos os artistas falam isso, né? Que o público brasileiro é muito caloroso. Sim. Né? Fred foi o que falou, que cantando pra aquele mar de gente, todo mundo cantando inglês, sendo que não era nem o inglês enrolation. Não era língua mãe. Pode ser até o inglês enrolation ali, mas todo mundo cantando na mesma sintonia, entregando ali pra ele. Eu sou dessas. E ainda tem mais, você pensa que chuva de garrafas só aconteceu mais pra cá, com Carlinhos Brown em 2001, que colocou até aquele cartaz lá, paz no mundo, gente, para de ficar nervoso. Enfim, né, ele foi vaiado, mas só que em 1985, Lobão também sofreu com uma chuva de garrafas e entregou um belo show, mas infelizmente o público não aceitou esse show e teve essa atitude tão feinha com esse homem, com esse lobo do rock que é o Lobão. Realmente, de fato, foi histórico, né? Pro bem, pro mal, fez parte ali da primeira edição do Rock in Rio, de 1985. Como já disse também, o Fred ficou tão encantado que uma parte de Love of My Life, né, a música em si, entrou para um filme dele futuramente. Os materiais foram bem usados, né, seu Medina? Adoramos aí, os registros foram ótimos pra época, pra muitas outras coisas. Visuais eternizados, né, Bia? E uma história que eu gosto muito é do AC/DC, que o Medina ficou encarregado de trazer um sino que era de uma performance deles, né, que aparecia no palco, na performance da música de Hells Bells, e era um sino, mano, de 1
1,5 de tonelada pra caber num palco, imagina. Fizeram Medina trazer isso no navio, né? Não quer caber nem naquela estrutura ali, não ia suportar nem a Não estrutura. tava nem no avião. Gastou horrores pra trazer. Eu adoro essa história porque é indignante. É uma coisa meio Trouxe- Beyoncé, meio Aconteceu, Madonna, né? aconteceu o show, Medina não sabia de nada, o sino não estava lá, né? Tipo, trouxe o sino, maravilhoso, está lá no palco, gastei horrores, o sino pelo menos foi usado. Depois que passou, Medina ficou sabendo que o palco de fato não sabia, né? Não suportaria aquele peso do sino. Substituíram o sino no final, o projeto final do sino, por um sino de gesso. Ele só ficou sabendo depois, ou seja, o sino feito aqui entrou. A produção trabalhou A produção calada. trabalhou em off, assim, completamente, mas entregou a performance. Tá lá, né? Tá histórico, foi, mas o Medina contando essa história é maravilhosa, porque, tipo, coitada, foi passado pra trás, mas valeu a pena, né? Sim, sim, até porque a produção tava ali atenta a cada detalhe. Tu vê o carinho, né? E o profissionalismo dessa equipe que trabalhou. Foi uma mistura mesmo de sensações. O próprio Ozzy entrando no show com a blusa do Zico, né? Torcida do Flamengo como? Louca, empolvorada. Marqueteiro. O Iron Maiden fazendo seu primeiro show no Brasil. Então foi muito histórico esse primeiro Rock in Rio, né? Entrou pra história de fato e, assim, tá lá, né? E tá intacto e faz parte da história da música. E é o legado de Roberto Medina. Sim, pra nós, né? Pra nós e pro mundo. Após a primeira edição, em 1985, a cidade do rock, lá na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, como eu falei, foi demolida por ordem, então, do governador fluminense Leonel Brizola. Devido aos atritos políticos que rolou em 1990, Roberto Medina realizou mais um empreendimento no Brasil. Os 2 shows memoráveis do ex-Beatle Paul McCartney no citado estádio. As apresentações foram chamadas de Paul in Rio. Trocadilho, lógico, com Rock in Rio, né, gente? Muito bom, né? É mais ou menos quando fizeram Coachella, chamaram Beychella. Beyoncé, não sei o quê? Beychella. Beychella, é. Esse povo sabe pensar, gente. São os marqueteiros de plantão. 2 meses depois, Roberto Medina foi vítima de um sequestro, gente. Após ficar dias em cativeiro, o empresário foi libertado e se mudou com a família para Madrid, na Espanha. Eu faria o mesmo. Refeito do sequestro, Medina anunciou a realização do Rock in Rio 2. Esse é um homem de poder, né? Só precisou ficar um pouquinho fora, só ali em Madrid. No mesmo ano de 1990, ocorreram as eleições estaduais no Brasil. E nela quem estava? Leonel Brizola. Voltou a ser eleito governador do estado do Rio. 4 anos depois de ter deixado o cargo, ele já estava lá tentando novamente. Lembrando que na época ainda não existia reeleição no Brasil, que só foi permitida a partir de 1998. Portanto... Ele não foi, né? Não deve ter entrado. Brizola foi sucedido por Moreira Franco, que governou o estado do Rio de Janeiro entre 1987 e 1991. E sua segunda passagem pelo Palácio da Guanabara, Brizola ficou no cargo entre 1991 e 1995. Temendo uma perseguição política de Brizola, somando os 2 shows, né, de Paul McCartney, Roberto Medina levou o quê? O Rock in Rio 2 para o Maracanã. Para a realização do evento, o estádio teve que ser fechado para reformas a partir de novembro. Isso fez com que o Flamengo transferisse o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil para Juiz de Fora. Gente, o homem mexeu com o PIB nacional. Todas as estruturas. No estado de Minas Gerais, gente. 4 rampas foram erguidas para facilitar o acesso público ao gramado do estádio. E as lojas ficaram nos corredores de acesso à arquibancada, cadeira e geral do Maracanã. Ou seja, voltou aí o Rock in Rio, mas só que num local novo, né, numa estrutura nova, toda readaptada, né, porque você tá num campo todo aberto, né, ali do nada ser um Maracanã, uma coisa mais fechada, né, uma coisa mais pra um show solo. Eu não vejo muita cara, assim, de festival dentro de Maracanã. Hoje em dia eu acho que isso não rolaria, né, mas pra época foi uma inovação, né, foi outras vertentes do Rock in Rio, mas nem sei qual a respeito disso, o que o Medina acha de ter feito lá, se faria de novo. Né? Eu acho que foi uma estratégia. Foi uma estratégia foi política. Foi uma fuga ali de fazer ali, né? E tá de boa, né? Saber que era uma área safe. Saber que ele tá trazendo cultura para o nosso país, um período político que estava complicado, por ele estar sofrendo perseguição de certa forma.
E ele foi lá e investiu naquele lugar. Ele não investiu em qualquer lugar. Ele É. investiu no coração do Rio de Maracanã, Janeiro, né, Maracanã. gente? E tirou muita onda com o nosso Rock in Rio. E para essa segunda edição, as marcas ficaram mais fáceis, né, de ser acessadas. Então a Coca-Cola se tornou o refrigerante oficial do Rock in Rio. Tiveram outras marcas também investindo, né, nesse sonho, nessa continuação do sonho. E muitas outras curiosidades, muitas coisas que aconteceram naquela época. Como o vocalista do Judas Priest, né, subindo no palco de moto, do nada, assim, subindo e criando tendências. Com E certeza depois de criou anos, a tendências, Anitta copiou, né? e o A-ha ali pegando. Lembra que a gente tinha falado que foi lá de Frank Sinatra, com 144 mil lá, pessoas de públicos pagantes, né, aqui. O A-ha chega e toma isso com 198 mil públicos pagantes. Entrando pro Guinness Book da época, né, era a pessoa, era a roda, era o mar de gente, né, como falam. Até eu com 10 aninhos queria ir nesse festival. Mas também houve algumas desavencinhas, algumas coisas, como a gente falou lá desde a primeira edição, né? De lá pra cá sempre vai ter isso, vai ter erros e acertos, né? Porque somos seres humanos e tá tudo bem, é sobre isso. E evento tem dessas coisas. E uma das coisas que marcou muito foi o show do Lobão, que foi é eleito como o show mais curto do Rock in Rio, da história do Rock in Rio. Por quê? Eles entraram pós-Sepultura, né? Sepultura não fez o show completo, o público já estava ali fervoroso. Entra Lobão pra dar o show dele, né, maravilhosamente ali, mas não conseguiu ficar 6 minutos no palco, porque ele entra com a bateria da Mangueira, né, samba da Mangueira lá, pra dar tudo O que tinha show. que entregar, o show, mas só que ninguém foi receptivo, né. Eu entendo que estavam lá, puto que Sepultura não tava cantando, e do nada vem o Lobão, que é outra vertente, não tinha nada a ver com Sepultura, e entrando com bateria de escola de samba, é muita informação, sabe, às vezes parece aquele meme de várias coisas misturadas assim ao mesmo tempo no local, mas, cara, né, aí ele sofreu essa repúdia pela plateia, então foi expulso e tá ali nomeado como, né, um dos menores shows mais curtos da história, por 6 minutinhos. É triste de reviver isso, mas faz parte. Mas entregou os 6 minutos dele, como Entregou, eu sempre falo. entregou. Lobão é o nosso lobo do rock. Não tem, a gente gostaria até de falar muito mais, né, de cada edição, mas a gente ia fazer quase que um documentário aqui falado. Né, passar por alto, que o que importa assim mesmo foi o precursor lá, que foi o Rock in Rio de 1985, né, pra hoje a gente ver acompanhando toda essa evolução do Rock in Rio em si. Não é que não faça mais, assim, a revolução. Faz, sempre tá trazendo coisas novas, né, mas eu acho que a história de fato que muita gente não conhece, né, assim, foi... assim, meio que perdida, porque as pessoas também não procuram, não vão, né, entender da forma que foi criado, da forma que foi regido isso na época. Foi o primeiro Rock in Rio, né, então vamos passar bem por alto, assim, as próximas edições, que agora, após o Maracanã, né, em 1991, em 2001, 10 anos depois, imagina, meu Deus, é muito tempo, eu como sou ansiosa não ia aguentar, eu ia ficar doida, mas em 2001 ele volta com toda aquela estrutura, toda aquela equipe lá pra Jacarepaguá novamente, né, onde havia acontecido o primeiro evento, numa área de 250 mil metros quadrados. E o público contou com serviços de restaurantes, banheiros e postos médicos. O calor era forte, né, no mês de janeiro, porque antigamente acontecia, né, no mês de janeiro, as edições foi basicamente começadas em edições em janeiro. Agora que passou a ser setembro, quase que outubro, né, assim, começou em setembro. Eu tava nessa edição. Mas aí fala um pouquinho dessa. Aí a terceira edição do Rock in Rio trouxe uma série de novidades. E eu tenho algo pra dizer pra vocês. Eu estava lá, eu fui. E quem não ouviu esse bordão? Eu fui. Tu tomou o banho dos 24 chuveiros que tinha lá pra fugir do calor? Eu nem vou te contar o que aconteceu comigo. Essa parte a gente deixa em off. Porque em off pode. Foram 4 tendas de músicas de diferentes estilos. A tenda rock, a eletrônica, a road music e MPB. E uma tenda para debate sobre questões socioambientais. Gente, eu confesso que eu passei direto nessa. Ai, gente, estava solteira. E socioambientais, educativas e de cidadania. O povo não só ouviu rock, o povo foi instruído, baby. Duração de 7 dias de festa entre dia 12 e dia 21 de janeiro no ano de 2001. 128 artistas se apresentaram no festival, que reuniu mais de 1.200.000
pessoas e eu era uma delas. Bastante, é muita gente, né? Arrastou muito mais multidões. Também 10 anos após, assim, eu acho que o povo tava com muita falta, né, do Rock in Rio. Gente. E queria aquela edição ali, a estrutura tudo de novo, voltando ali pra Jacarepaguá, voltando a ser a cidade do rock, de fato, né? Então, e foi lá que começou a nascer o projeto, né, o slogan do festival, Por um Mundo Melhor, onde que naquele ano, mais de 3.800 emissoras de rádio e TV ficaram em silêncio por 3 minutos, por um mundo melhor, né, onde ali totalizando 92 milhões de brasileiros entrando nesse sinal, né, nesse fora de ar, para poder falar, se reconectar com o mundo melhor, com as mensagens que Medina foi passando ali nesses 3 minutos, né, de um recomeço, de que todo mundo pode fazer a sua parte, pro mundo ficar melhor, de cada vez de mais forma, né? Imagina, 90 e poucos milhões. A cada minuto desse app eu fico mais apaixonada por esse homem. Roberto Medina é muito foda, gente. Que é isso? O festival virou, a partir daquele ano, uma fonte de renda, né? Para montar. E montou mais de 70 salas de aula em comunidades e formou mais de 3.800 jovens. Ou seja, é um dinheiro que tu viu ali que está sendo investido, fazendo muito mais que outros, né? Que estão governando aí. Verdade. Que governava-se na época. E graças a Deus que naquela época já não tinha mais Leonel Brizola, né? E uma coisa que eu tenho para falar muito minha para vocês sobre esse dia do Rock in Rio. Quem já foi no Rock in Rio, quem não foi, deve ir. Mas eu me lembro em 2001, que foi meu primeiro Rock in Rio, quando eu botei os pés lá na porta, assim, e vi aquela multidão de pessoas, e eu falei assim, gente, aqui é o mundo da música. Eu me deixo aqui pelo menos uns 3 meses, sabe? Eu acho que eu ficaria morando na cidade do rock, porque eu fiquei tão, sabe, assim, tão extasiada de alegria, que eu me lembro que tava rolando, a gente vai começar a falar que eu fui ver Red Hot Chili Peppers, Silverchair, gente, o Surto, enfim, eu fui ver essas bandas. E me realizei tanto como pessoa, eu só tinha 18 anos, então naquele momento ali eu estava fazendo parte de um movimento, eu estava pertencente àquele movimento. Eu tenho certeza que toda pessoa que vai ao Rock in Rio tem essa sensação maravilhosa de poder estar nesse festival e participar disso tudo. Quem nunca foi, né? Tipo, é um antes e um pós da pessoa, né? Que nunca foi. Eu já falo pelo lado que eu nunca fui em nenhuma das edições até agora, né? Até a gravação desse episódio. Espero que futuramente eu vá, porque é um desejo meu, é um sonho meu. E vendo aqui a Alessandra falando disso, tipo, eu me remeti muito à Bienal do Livro. Não é que eu não seja conectada muito com leitura, eu gosto, eu leio, mas não é recorrente na minha vida. E eu fico muito encantada com a Bienal do Livro ali. Pra mim é um mundo que eu quero, e isso acontece de 2 em 2 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Claro que agora, assim, nesse atual momento, está acontecendo em São Paulo, né, Bienal do Livro, mas aqui no Rio de Janeiro é a cada 2 anos e lá em São Paulo também, ou seja, um ano em São Paulo, um ano no Rio. É quase que o nosso Rock in Rio, né, que agora o Rock in Rio ficou passando a ser de 2 em 2 anos de fato, porque a gente também entende que tem que levar um tempo ali pra montar aquela estrutura, pra estudar aquilo tudo, e eu acho que de 2 em 2 anos ainda é até muito rápido, né, pra reformular isso tudo pra um novo evento, pra uma nova edição. Então, conectando com isso, como eu nunca vivi no Rock in Rio, imagina, a juntar minha paixão pela música, viver shows, né, nem precisa ser de artistas assim que eu acompanho. Acho que só de estar ali, toda essa imersão, como eu já falei aqui várias vezes no episódio, que o Rock in Rio traz, né, que a cidade do Rock in Rio traz para as pessoas, conectar com memórias, né, fazer memórias, fazer laços ali dentro, é uma coisa que é indescritível, né? Ai, olha, Medina, por favor, me leva. Leva o em off, leva a produção do em off, leva a gente registra tudo. Mas aí voltando a falar sobre aquelas questões todas de socioambientais, né, que ele trouxe lá em 2001, que começou a investir, foram mais de 37 milhões de reais investido nessa parte, gata. Então, tu vê que, né, não, gato não é fraco, não. Nunca. Investiu e tá ali. E detalhe, não é gato, é leão. Leão. Mas como a gente sempre fala, infelizmente também não foi feita só de glórias e glórias. Tiveram muitos artistas nacionais, né, que começaram ali um boicote com essa edição, por reparar que, tipo, as bandas não estavam podendo passar o som antes do show, né, repararam que rolou esses B.O.s. Que o palco deles, né, era menor, inferior do que o palco dos internacionais, aquilo tudo. Aqui eles já começaram a implantar outros tipos de palco, outros tipos de tendas de músicas, né, Sim. Dentro do Rock in Rio. Hoje temos vários tipos de palco, vários tipos de tamanho, né, e implementando aquilo que não só o palco mundo é importante, todos os palcos importam, né, hoje em dia. Eu acho que já era pra ter visto isso desde aquela época. Mas eu entendo também os artistas brasileiros, né, que entrou nisso.
por conta da estrutura menor, aquilo tudo, né? Trazendo o quê? O Rapa, a Cidade Negra, Raimundo, tudo pra começar esse boicote contra o Rock in Rio, e logo mais à frente Skank, Jota Quest, Charlie Brown Jr. entrando ali. As bandas eu acho que faziam a mais mainstream da época ali, né? Um dos maiores nomes assim da época, então eram nomes de pesos boicotando o Rock in Rio. Então até alguns cancelaram as suas apresentações ali de última hora, né? Faltando meses pra apresentar. E assim seguiu, né? Como eu falei, né? Acontece coisas boas, mas também acontece coisas ruins. E vários outros artistas também se falaram, se posicionaram na época a respeito disso. E hoje a gente vê cada vez, né, maior isso, e o Brasil fazendo parte, tanto que na edição desse ano, né? Hoje, que começa hoje, a partir desse episódio aqui que você tá escutando. Tu tá escutando na sexta-feira hoje, dia de rock, baby. Vamos ter a edição aí, o Dia do Brasil, né? Que será aí reverenciado a cultura brasileira com diversos tipos de artistas dos estados brasileiros. Então, por favor, consumam esse dia também. Musicologia em ação. Gatas. E nessa terceira edição também tivemos momentos muito memoráveis, né? Como Iron Maiden, o Traje a Rigor, Cássia Eller, Red Hot Chili Peppers, entre muitos outros. Não aconteceu só, né, coisa ruim, mas também teve o fatídico dia do Carlinhos Brown, né, que também foi vaiado. Um que entrou aí pra essa fatídica lista, infelizmente, de ser vaiado no palco, hostilizado, né, porque ninguém curtia o estilo dele. Não ninguém, né, uma parte, porque com certeza alguém ali tava consumindo o Carlinhos Brown e tava gostando dele estar ali no palco, fazendo história, né, entrando pro Rock in Rio e fazendo história, mas tendo um público que não gostou e começou a tacar copo, tacar garrafa, um público sem educação, né, de fato, porque aqui já tinha outras tendinhas, dava muito bem pra sair, não gosto, saio daqui, vou ali pra outro. Exatamente, e cantando Água Mineral, que é um clássico. Gata, não dá, eu não entendo, tem parte das histórias que não dá pra entender. Aí já tinha logo que fechar um vínculo com a Minalba fechava com ele, que é o homem da água, ficar milionário. Mas aí tivemos mais uma edição maravilhosa, né, fechando ali 2001, mas aí tivemos um grande hiatus aqui no Brasil de novo, né, de 91 para 2001, 10 anos, de 2001 para 2011, mais de 10 anos. Será que seria um evento como se nessa sazonal? Cabalístico? Decadenera, não sei nem se tem nada pra isso. Mas isso ele não ficou parado não, meus amores. O que ele fez ali, né, entre esses anos até chegar 2011, que foi a próxima edição aqui no Rio? Ele só atravessou o Atlântico, Bia. Porque ele foi pra Lisboa. Nossos patrícios. Internacionalizou o Rock in Rio. Sim. 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 18, 2022 e 24, meu amor, teve Rock in Rio em Lisboa, sim. E lá é uma história à parte, né? É o Rock in Rio internacionalizado, assim, internacional. Então, não faz muito parte aqui do nosso rock. É uma continuação, porque ele pegou muitas das experiências do Rock in Rio lá pra fora, né? E assim como ele continuou fazendo lá fora, né? Começou a fazer lá fora e continuou fazendo, aí após de 2 em 2 anos, eu acho que ele trouxe isso também lá de fora, né? Que agora aqui no Rio, de fato, é de 2 em 2 anos, se tornou um evento assim. Mas ele não parou só lá, não. Não teve outras. Ele fez uma edição em Las Vegas, meu amor. E também teve uma edição em Madrid, na Espanha. Então tiveram muitas outras. Ele foi vendendo seus pitacos, chegando lá e abrangendo. É o Rock in Rio, é o Roberto Medina. E seguindo lá fora, né, contamos com vários nomes em peso também, como Paul McCartney, Metallica, Slipknot, Evanescence, Shakira, Red Hot, entre muitos outros que também cantaram lá fora. E da mesma história que aconteceu aqui no Rio, que teve que remanejar, depois de um tempo, né, o Rock in Rio de lá, né, de Lisboa para outro lugar, tem toda uma história à parte. Então, se vocês quiserem também a história do Rock in Rio Lisboa, né, para quem, acho que se não conheceu do Rio, quem foi atrás de lá, né, só quem consome lá, eu acho, não tenho muita certeza. Mas se vocês quiserem que a gente traga, esmiúce aqui um pouquinho para vocês essa história de internacionalização que deu super certo, né? E tá dando certo e vai continuar dando certo. Família a gente Medina traz. super bem sucedida. Então a gente traz uma parte 2 aqui de Rock in Rio no Musicologia. Isso aí, babies.
Em 2011, ele volta aqui para o Rio de Janeiro, após essas outras edições internacionais, né? Então traz muita coisa que deu certo lá fora, até como televisionar os shows, transmitir, né? Já tinha chegado ali a era da internet, aquilo tudo foi muito se reformulando o Rock in Rio com o tempo. E nesses 23, 24, 29, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro de 2011, tivemos o Rock in Rio de novo ali na cidade do rock, né? Gostosa, com Coldplay, Metallica, Red Hot, Rihanna, Elton John. Ai, olha, tivemos duas coisas aqui com Rihanna, não fui nenhuma das duas. Ai, olha, fiquei triste nessa parte do episódio. E muitos outros nomes, gente, que tá aí, né? Essas edições são mais recentes, então a gente encontra os shows, né? Muito mais fácil, de fácil acesso assim, na internet, no mundo das interwebs, pra poder assistir. Então, por favor, vão consumir os shows de Rock in Rio, né? Que é tudo muito gravado com muita qualidade, com muito profissionalismo, né? Pra marcar, de fato, a história da música em todas as vertentes. E após 2 anos, em 2013, Medina decide me matar do coração. Nos matar. Ai, meu Deus. Ai, e ele vai lá e traz quem? Beyoncé, Justin Timberlake. Beyoncé em Rio, né? Ai, meu Deus. Justin Timberlake. Bon Jovi, Iron Maiden, David Guetta, gente. Alicia Keys, gente. Ai, um monte. John Mayer. Não, mas a gente tem que eternalizar nessa internet o que foi Beyoncé dançando leque-leque no palco, gente. Não dá pra esquecer. Foi Beyoncé em Rio, foi Beyoncé em Rio. Ela conseguiu mudar o nome do festival novamente, ela roubou a cena. E ninguém esperava, ela ainda fez a dança do passinho. Ai. Vocês que não sabem dessa história, vai lá, como falou a Bi, procura essas informações que o Rock in Rio de 2013 foi épico. Acho que desde então, para a matemática que eu falei ali atrás, que eu acho que não tinha sido de 2 em 2 anos, foi assim, né? 2011, 2013, 2015, tá certinho, né? Você tá gravando ou você tá falando comigo? Tá gravando. Então, calma aí. E tem uma curiosidade que Bi fez. Em 2013, ela pediu, eu podia ter pedido tudo, gente, mas no camarim dela, ela pediu, sabe o que, gente? Lustres de cristal. Quem? Beyoncé. Agora, pra que, Beyoncé? Você gosta de ficar olhando para os lustres? Você gosta de ser iluminada por cristais? Tem muita história, né? Tipo, tudo que aconteceu no Rock in Rio, desde as exigências, né, dos bastidores, dos artistas, até artista um querendo boicotar o outro ali no próprio show, no show do outro, cancelamentos, como a gente já disse, né? Em 2015 tivemos o quem de volta? Rihanna! Ai, ela voltou. Rihanna, Katy Perry, Sam Smith, One Republic, Queen, Metallica, Mona, muita gente maravilhosa que a Medina sempre traz, né, pro Rock in Rio. E nesse ano de 2015 tivemos a estreia do palco Sunset, filhas. Então era ali, tinha muito mais variedade de artistas, né? Muito mais artistas locais também fazendo história ali no palco Sunset, porque não tem essa, é palco Mundo, é palco Sunset, todos os palcos importam. Sim. E os artistas continuaram, né, usando todos os materiais ali sendo gravados, sendo compartilhado. Ai. É assim que eu consumo a Rihanna no Rock in Rio até hoje. Eu assisto os 2 shows dela, assisto da Beyoncé. Fora os outros shows, né, foram tudo muito histórico pra mim. Mas como a Rihanna marcou minha geração, meus amores, eu tenho certeza. Medina, olha só, você tá me escutando aqui esse episódio, escutando tudo. Você vai contratar a Rihanna de novo, vai ter que aceitar, vai ter que pagar mais do que aquele cara lá que casou lá na Índia, sabe, que contratou a Rihanna por milhões. Vai ter que pagar bem mais, mas aí traz ela pela última vez, por favor, que aí eu vou nesse, eu faço de tudo, nem que eu pule os muros do Rock in Rio, da cidade. Nem que seja um Rock in Rio só pra Rihanna. Ai, mas seguindo nesses momentos históricos, só pra passar bem por altinho, assim, dos legados, né, dos anos, em 2017 tivemos o cancelamento de Lady Gaga, que falou que via e ela não veio, ficou devastada, mas tivemos muitos outros, como Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes, Justin Timberlake, Aerosmith, Fall Out Boy, Bon Jovi, Tears of the Fears. Meu Deus, é muita gente boa no lugar só. Ai, gente, eu quero viver um Rock in Rio. Ai, eu só quero ver o Red Hot de novo. Titãs, ai, gente, olha, por favor, Medina na seleção ali, o pessoal arrasa, né? Brinca demais. Ai, eu quero essa produção pra mim. Olha o pessoal da produção me olhando torto. E é sempre bom que a gente vê, assim, os resgates, né? Ney Matogrosso sempre estando inserido, puxando toda aquela história do Rock in Rio lá de trás. As pessoas que cantaram lá atrás, é foda pra caralho. Até porque Medina tem sangue brazuca, ele nunca ia deixar a gente de lado.
Mas é aí que você se engana. Saiu algumas entrevistas dele lá em 2017, que talvez seria a última edição do Rock in Rio aqui no Rio de Janeiro, né? Na última versão, a última edição de fato. Meu olhar de Rio. desespero. Mas de fato não foi, né? Estamos em 2024, tendo Rock in Rio aí. E aí, em 2017 tinha ainda o palco Sunset, tinha o palco Mundo, todos os palcos, e entramos pra edição 8 de 2019, aquela que antecedeu, né, pandemia, que antes do desastre todo, tivemos o Rock in Rio ali, meus amores. Mas entregaram. E trazendo novamente Palco Mundo, Palco Sunset ali, né, trazendo muitas pessoas. Já me deu até um negocinho que quando eu li Drake, né, que ele cancelou, não deixou passar a performance dele na televisão, deu mal B.O. isso daí na época também, né. Ainda teve isso, artistas que vieram não deixaram também passar, é muita coisa que acontece, não tem como medinar isso tudo. Não dá, mas muitos outros nomes que vieram em outras edições voltaram, né, retornaram. E muitos novos nomes. Ai, eu fico passada. Eu falei da Ferg do outro, lembrei agora quando a Pablo subiu num palco com a Ferg lá no Palco Mundo. Olha, ó, a Pablo também fez história ali no Palco Itaú. Em vários palcos que começou a surgir outros palcos durante, né, esses anos. É a Pablo, né? New Dance Water, Espaço Favela, Supernova, vários palcos que hoje em dia se perpetuam aí. Espero que fique pra sempre, né? Pra dar espaço pra todo mundo. A estrutura tá lá feita pra nós, é o legado de Medina pra nós, brasileiros e todos aqueles que visitarem a nossa cidade do Rio de Janeiro. E essa edição de 2019 aconteceu em 26 de setembro a 6 de outubro de 2019. Aí a fatídica pandemia, e ficava aquilo, a gente não sabia se ia ou se vinha, o que ia acontecer, se o mundo ia acabar, se o mundo seria nosso outra vez, a gente não tinha como saber isso tudo. Foi aí que veio a edição de número 9. Que anteriormente teria sido ali marcado para 24, 25, 26 e 30 de setembro, 1, 2 e 3 de outubro de 2021, mas com a pandemia aquilo tudo, né, teve que ser remarcado para o próximo ano de 2022. Aí ficamos lá nos dia 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022. Aquilo, né, todo mundo precavidinho, com seus testes em dia, vacina, máscara, mas foram lá para se conectar numa única corrente, né, de amor, de cura, que é a música. Ai, esse ano tivemos Dua Lipa, outra que eu adoro demais. Ludmilla, Avril Lavigne, Jessie J, Gilberto Gil, Racionais MC, Post Malone, Iron Maiden, Bullet for My Valentine. Olha, e a Isa no palco Mundo? Isa também. No Falei palco... Coldplay, gente, eu queria no show do Coldplay. Vale ressaltar que a Isa foi a primeira mulher negra no palco Mundo, é, gente. né? Coroa sua Mames mames poderosa. Verdade, demais, né? Demais, foi lindo esse show. E novos espaços também, antecedendo os que já tinham sido na edição anterior do New Dance Order, Espaço Favela, Rock District e Coque Studio. Oh my gosh! É muita coisa! Isso em 2022, né? Muita coisa surgindo ali, muitos cantores nesses palcos, né? Muita da nossa brasilidade dentro ali se apresentando, fazendo história. E Medina, mais uma vez, visionário, massageando o coração de nós brasileiros pós-pandêmico. Trazendo todo mundo queria aquilo ali, né? A gente precisava, a gente necessitava, e ele foi lá, bota a máscara, leva o registro de que vacinou e vem dançar comigo. E nessa edição recebeu mais de 500 mil turistas na capital, querida, aqui no nosso Rio de Janeiro. O pessoal tava sedento. E o evento injetou um total de 1 bilhão e 700 mil reais na economia carioca. É pouco. Então bota na minha conta bancária. E mais uma vez, Medina mexendo no PIB. E gerando 28 mil empregos. É mais uma edição babadeira. E a edição de número 10, que tá acontecendo agora, tá começando hoje. Sim, você vai fazer parte disso. E hoje é dia de celebrar, babies, os 40 anos do Rock em Rio. Não só hoje, dia 13, né? mas dia 14, dia 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. Contando com uma nova área chamada Global Village, com cenários inspirados em ícones arquitetônicos de todo o mundo. E em comemoração à música brasileira, foi reservado um dia em homenagem aos mais diversos estilos musicais brasileiros, gente.
Entre eles o rock sertanejo, MPB, trap, pop, samba, rap, bossa nova, soul, funk, jazz, Nossa, tudo. música clássica e, é óbvio, a eletrônica para sacudir o povo. Ai, gente, se você já tá aí com seus ingressos em mãos, né? Te desejo um festival maravilhoso. Se você tá escutando esse episódio no futuro, já viveu isso, ou se você é como eu, tá no futuro e não foi, vai assistir, né, os shows que aconteceram, que vamos ter, né? Tivemos muitas coisas, muitos artistas maravilhosos, como NX0, Cabelinho, Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, Isa, Gloria Groove, Deep Purple, oh my gosh, é muita coisa. Ivete Sangalo, Karol G, Cyndi Lauper, olha, se deixar eu vou ficar falando aqui as atrações até amanhã. Cyndi Lauper, eu não sabia dessa. Cyndi Lauper, Meu yes, Deus, yes, a Chris uma estará aí. diva! E Mariah Carey, no mesmo palco que nem Mato Grosso, olha, Mato Grosso! Eu já tô começando a ficar triste. É, gata. Medina, lembra de nós? Ei, com Shawn Mendes. Eu já até me conformei que nessa edição eu não irei, mas na próxima estaremos lá no Rock in in Off Rio. vai estar no Rock in Rio na próxima edição. E falando de futuro, né, de profecia, o Rock in Rio eu espero que ele fique aí por mais e mais e muitos anos e que faça parte de muitas histórias de brasileiro. Até brasileirinhos que estão nascendo agora, né, que não tiveram nem oportunidade de ter contato com a história, aquilo tudo. Aqui no Musicologia você tem esse contato e vai fazer parte, né? Espero que faça parte dessa história do Rock in Rio e sim do Brasil, né, a história do mundo. Mas uma coisa muito quentinha que tem agora é que o Medina lançou em um projeto, o projeto Imagine, que será lá no Parque Olímpico, né, no palco do Rock in Rio, que vai se tornar o maior complexo de entretenimento da América Latina. Vai ser investido mais de 9 bilhões no primeiro ano, ou seja, vai virar um complexo residencial. Que babado, Bi! Gata, residencial. Vai ter anfiteatro, Global Village Park, Museu Olímpico, Parque Rita Lee. Ai, me leva! Ruby Criativo, polos gastronômicos, arena gaming, aldeia de gelo, um monte de coisa, resort, Brasil 360 Experience, Office Tower, a parte de office também, home office. Olha isso! Muita coisa, é um projeto visionário, assim como o Medina de lá de 1985 fez, né, lá atrás, gata. Agora ele vem pra reinventar e trazer um distrito pro Rock in Rio. E eu tô muito ansiosa pra viver isso. Eu quero estar lá. Muito ansiosa. Então, né, parabéns, Medina, parabéns aos envolvidos nesse 40 anos de Rock in Rio, pra essa história da música, né, no Brasil, no mundo, quiçá no planeta Terra, no universo. Você fez história, meu amor, com Rock in Rio. E eu não tenho nem mais o que falar depois desse momento épico e histórico da musicologia. É, do nosso primeiro episódio aí, acho né? que Tá entregamos, entregue, acho que tá entregamos. entregue. Olha, se você gostou do nosso episódio, comenta aí, compartilha, fala com a galera, bota pra frente, deixa o povo descobrir a verdadeira história do Rock in Rio e contada da melhor forma pelo In Off Podcast. E se vocês quiserem saber mais a fundo, alguma coisinha, né? Algo assim, ai, conta a história de mais a parte do Rock in Rio, algum artista quer conversar com a gente sobre o Rock in Rio. Você foi pro Rock in Rio, você tem vídeos, fotos, algum momento vivido lá, em qualquer das edições que foram, até internacionais. Manda pra gente, hashtag #InOffPod, hashtag InOffPodcast, @InOffPod, né? Os nossos pessoais, Instagrams pessoais também. Pode mandar tudo que a gente tá sempre abertinho pra vocês. Vamos brincar com vocês com muito prazer. Uou, 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 Rock in Rio.